E aí, pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo vídeo dessa série que nós estamos realizando a respeito do combate à ansiedade. Na verdade, é a segunda sequência de lives, né? A gente começou em janeiro deste ano e tivemos um período de intervalo e agora nós estamos voltando como se fosse uma segunda temporada para um bate-papo ou talvez para uma série de vídeos no qual eu busco transbordar um pouco do conhecimento, da sabedoria que eu tenho adquirido e acumulado ao longo dos tempos. Então, se você puder, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, enviar para seus amigos, para que o algoritmo, tanto do Instagram agora, depois como o YouTube também possam enviar e entregar para mais pessoas. Lembrando que, como nós falamos ontem, e também como você pode ver no título dessa live, o tema de hoje é sobre técnicas de combate à ansiedade. No vídeo anterior nós falamos a respeito do livro do psicólogo brasileiro Augusto Cury, que é uma referência nesta área a respeito disso, da ansiedade, vista como mal do século. E hoje eu decidi continuar trazendo um pouco da minha história pessoal com isso. Então, eu vou falar um pouco sobre como que eu passei pro princípio de ansiedade, como que eu busquei utilizar técnicas para combater isso e também como que ao longo dos anos, ao longo dos milênios, na verdade, nós temos várias tradições de pensamentos, correntes filosóficas que nos ensinam sobre como viver uma vida leve, no sentido de não ter pensamentos que venham a nos destruir ou talvez venham a impedir com que nós cumpramos o objetivo que nós temos como seres humanos. Vamos dar início, então, à aula de hoje. E como nós, seres humanos, gostamos de histórias, nós somos pessoas que somos espécies, né? Somos um ser vivo que, naturalmente, é cativado por histórias. Então, eu gostaria de começar com a história de vida minha, na qual eu tenho um pouco de vivência com a ansiedade e também com o combate a isso. Eu lembro que era o ano de 2022, eu estava em meu último ano do ensino médio, era uma escola muito competitiva ou muito onde a carga horária, onde a dinâmica de estudos era muito demandava muito esforço de nós como estudantes. E eu lembro também que nós estávamos saindo da pandemia de Covid-19, então nós já estávamos em um período de grande crise emocional, também de pressão, e nós estávamos em nosso último ano, então já estávamos preparando para a formatura, estávamos preparando para possíveis faculdades, planos futuros e carreiras também profissionais, e eu lembro que nós já estávamos com isso, com esses objetivos em mente. Contudo, nesse último ano do nosso ensino médio, eu tive alguns projetos que eu passei a exercer e ter mais tempo com eles. Eu lembro que durante a pandemia, nós tivemos 2 anos que nós ficamos em casa e também passamos a flexibilizar também, indo para a escola. E eu me recordo que neste período nós tivemos o objetivo, o desejo de ajuntar recursos para a nossa formatura, para que nós pudéssemos ter a nossa festa de formatura e também pudéssemos ter esse momento especial em nossa memória. E eu me recordo que para poder arrecadar esses recursos, uma das formas que nós tivemos era fazer uma festa junina. Durante 2 anos nós não tivemos, por causa da pandemia, e agora nós decidimos retornar. E eu me lembro que como eu era um dos líderes de turma, um dos representantes de turma, todo o peso ou a bagagem, a responsabilidade de realizá-la veio para mim. E isso já foi uma das formas que aumentou a ansiedade, a pressão e performance de executar algo. E não apenas isso, mas também neste período do último ano do ensino médio, eu passei a executar alguns projetos, como nós iniciamos um jornal estudantil, nós também tínhamos como objetivo reativar o Grêmio Estudantil. Então foram, pouco a pouco, várias responsabilidades, vários compromissos que vieram aumentando a ansiedade e também aquilo que me trouxe uma pressão ou um sentimento de não dar conta de executar cada uma das demandas, cada um dos objetivos que eu tinha em mente. Então, com esse pano de fundo sobre essa própria história de vida minha, de ter objetivos além da minha própria capacidade, de ter, talvez, tentado abraçar aquilo que não era capaz de uma pessoa apenas abraçar. Eu pude, então, entender que a ansiedade, então, como esse mal, no qual nós, às vezes, colocamos nossos pensamentos, colocamos os nossos objetivos, nossos sonhos em coisas que estão muito além da nossa própria capacidade. Ou, na verdade, aquilo que nós, às vezes, concentramos demais em nós, ao invés de delegar e terceirizar
para as outras pessoas. Aquilo que o Lee Edson de 2022 não sabia e que hoje eu entendo como uma grande responsabilidade e também como uma grande forma de evitar a ansiedade é a importância de termos pessoas ao nosso lado que nos ajudem em nossos objetivos. Temos pessoas ao nosso redor, assim como Napoleão Hill escreve em A Lei do Triunfo sobre esse mastermind, um grupo de pessoas reunidos com um espírito de harmonia em conjunto, onde o esforço conjunto será muito maior do que apenas o esforço individual. Aquilo que o Lee Edson não sabia quando estava se formando no ensino médio era que é necessário sim ter pessoas ao seu redor para que a ansiedade não venha a nos acometer, não venha a nos deixar perecer em meio ao caminho. Nós, como Aristóteles, o filósofo de Estagira, dizia, somos seres políticos, somos seres sociais por natureza, sendo então necessário e essencial termos bons relacionamentos, não apenas ter pessoas. É claro que tem um ditado muito popular, né, que diz que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Isso é um fato. Mas bem melhor ainda do que estar sozinho é estar bem acompanhado. A tradição judaico-cristã é uma das tradições milenares que nós iremos abordar na aula de hoje, fala que quando Deus cria o homem, Adão e Eva, no jardim do Éden, ele viu que o homem estava só e disse que não era bom. Não é bom ao homem estar sozinho. Clóvis de Barros Filho e Pedro Calabres, em seu livro de autoria conjunta Em Busca de Nós Mesmos, dizem sobre isso, dizem a respeito disso, que não colocar ou não exercer um cuidado, não trazer afetividade para uma criança que está em seus primeiros estágios de evolução, de amadurecimento, é um grande perigo, uma grande ameaça à própria evolução dessa pessoa, dessa criança, porque se ela não ter pessoas ao seu redor que possam falar com ela, para que ela possa ouvir como ela pode desenvolver a sua fala, desenvolver sua afetividade, suas emoções, isso é muito maléfico, porque nós somos pessoas, somos animais, somos espécies, na verdade, somos um tipo, uma espécie, um ser vivo que de fato precisa de pessoas ao seu redor. Muito diferente do que os outros seres vivos, por exemplo, nós precisamos de outras pessoas ao nosso redor. Desde o nosso nascimento até a nossa morte, ter pessoas ao nosso redor é essencial. É também atribuído a Simon Sinek, o grande autor do livro Comece pelo Porquê, a frase de que para ter uma empresa bem-sucedida, agora trazendo da ansiedade, mas levando para a empresarial, que também são coisas correlacionadas, Simon Sinek vai dizer que se você não entende de pessoas, você não entende de negócio, porque o básico de uma empresa são pessoas. É preciso de pessoas para vender, é preciso de pessoas para comprar, é preciso de pessoas para fornecer os produtos e mercadorias, é preciso entender de pessoas para ser bem-sucedido, seja em qualquer área que você entende que o sucesso está inserido. Entenda de pessoas, tenha um bom relacionamento com os outros, que certamente isso vai aliviar as cargas tão difíceis que nós, às vezes, colocamos em nós, né, nos projetos de trabalho, faculdade, em família. É necessário sim ter pessoas, bons relacionamentos ao nosso redor, que irão nos ajudar a aliviar a carga da ansiedade, essa carga desse mal do século que nós estamos tão expostos a ser acometidos. Após, então, essa pequena história da minha vida sobre como que eu consegui vencer a ansiedade a partir de ter pessoas ao meu redor, a partir de ter formas de aliviar ou de não concentrar todo o peso, toda a responsabilidade em minha vida, agora eu posso também trazer aquilo que eu tenho lido e que eu tenho cultivado como conhecimento e sabedoria milenar a respeito disso. A primeira tradição milenar que eu gostaria de trazer aqui para poder abordar com mais profundidade sobre a ansiedade, sobre técnicas de combate à ansiedade, é a tradição budista. Independentemente se você acredita na filosofia budista ou não, eu acho que a gente pode aprender alguma coisa independentemente da fonte. Então, por exemplo, quando vai dizer Yuval Noah Harari é o autor do livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Ele vai fazer um breve resumo sobre como é o pensamento budista a respeito disso. Harari vai dizer que um resumo da filosofia budista é como se nós estivéssemos num oceano, na praia, e os nossos pensamentos fossem como as ondas que vêm da praia. Então, imagine que você está na praia agora. Vamos fazer esse exercício de imaginação, onde quer que você esteja. Imagine que você está na praia agora e está na orla realmente. E as ondas do mar vêm e vão e quebram em você. A Harari faz esse resumo, essa comparação, dizendo que a nossa mente é como essa pessoa que está na onda, que está com as suas ondas sendo quebradas nela, incidindo nela. Nosso pensamento, a nossa mente são como ondas que vêm e vão, vêm e vão. Não cabe a nós tentar parar ou tentar estender nossos braços ou com nosso próprio esforço
parar esses pensamentos. É claro que com a técnicas de foco, ou talvez de concentração na coisa certa, nós podemos sim influenciar os nossos pensamentos. Mas muitas vezes nós tendemos a pensar coisas que não é aquilo que nós desejamos, não é mesmo? Então aquilo que a filosofia budista, aquilo que Harari em seu livro escreve e que resume bem a corrente dessa forma de vida, de pensamento, é não tentar controlar aquilo que vem à sua mente, é tentar entender, identificar aquilo que você está pensando e controlar e agir da forma certa e se posicionar da forma correta. Entender que cada pensamento que vem à sua mente é como essa onda que quebra em você, mas que você tem a responsabilidade de não ser levado por ela, mas de se posicionar da forma correta contra cada uma dessas ondas, desses pensamentos que vêm a você. Ainda na filosofia budista, existe algo que é muito difundido hoje em dia, que é o mindset, que é o mindfulness, né? Que é o concentração, né, é o esvaziamento dos pensamentos e o pensamento em uma coisa correta. Na verdade, aquilo que eu consegui entender do mindfulness é que é essa paralisação de pensamentos, né, que é o esvaziamento de vozes. E isso é o que vem muito a calhar em uma sociedade em que tem tantas vozes ao nosso redor, não é mesmo? Ontem eu falei a respeito de uma técnica que é desativar as notificações. Isso é o que tem libertado, porque você não está sujeito a todas as notificações, os pop-ups, todos os barulhos que vêm do seu celular, porque você decide silenciar as vozes que vêm do smartphone. Do mesmo modo, em um mundo tão caótico, um mundo tão sujeito a vários estímulos que às vezes a gente nem é capaz de interpretar, de processar cada uma dessas coisas que vem até nós, essa técnica do mindfulness é essencial para nós sermos capazes de esvaziar essas vozes, de nós não sermos levados a qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de opinião que está circulando por aí, porque nós estamos concentrados em nos esvaziar, em esvaziar de nós mesmos e esvaziar também daquilo que está ao nosso redor. Todavia, eu acredito que apenas o mindfulness não é suficiente para sermos capazes de combater a ansiedade e todas as demandas e os conflitos que nós estamos sujeitos em nossa vida diária, como seres humanos em uma sociedade moderna, pós-moderna, no século XXI. Eu acredito que não apenas o mindfulness é essencial, mas também é essencial nós utilizarmos uma outra tradição milenar que já é também consolidada, que é a tradição judaico-cristã. Nas escrituras, na Bíblia, né, o texto bíblico vai dizer que Jesus, no Evangelho, vai falar que nós não devemos nos preocupar com coisa alguma. Paulo vai falar também em Filipenses que tudo aquilo que for bom, digno de boa fama, justo, nós devemos pensar nessas coisas. Então, unindo aquilo que Harari fala sobre o budismo, que é o esvaziamento, que é não se encher de si mesmo, mas de ser capaz de anular as vozes que estão ao seu redor e pensar em uma coisa só, e unindo com aquilo que está dentro da tradição judaico-cristã, de pensar naquilo que está escrito, de pensar naquilo que a própria palavra de Deus fala, nós somos capazes de nos posicionar da forma correta, entendendo que Deus é o Criador e Ele é capaz de nos posicionar da forma correta, só basta nós ouvirmos sua voz, mas não somos capazes de ouvir a voz de Deus se nós estamos ouvindo tantas vozes ao nosso redor, não é mesmo? É necessário que nós anulemos, invalidemos um pouco as vozes que estão ao nosso redor, para que nós nos concentremos, para que nos conectemos realmente com aquilo que realmente é importante, que é a voz do Criador, a voz daquele que tem a voz de muitas águas, daquele que criou a todas as coisas, que fez o céu, a terra e o mar, e que está ao nosso redor. É necessário que nós, então, entendamos que nós não estamos no controle de todas as coisas. Aquilo que eu comecei no vídeo de hoje falando sobre a minha tentativa de fazer vários projetos no meu final do ensino médio, de tentar realizar grandes coisas, mas que muitas vezes não estavam no meu controle. É tentar abrir mão do controle, realmente, porque nós não temos controle, nós somos seres humanos limitados. É necessário que nós entendamos isso. É necessário que nós cultivemos bons relacionamentos, tenhamos boas pessoas ao nosso redor que vão carregar os nossos fardos, que nós vamos poder também carregar o fardo delas, vamos aliviar uns aos outros. Ter pessoas ao nosso redor que vão servir não como um teto, mas como uma pista de pouso, de decolagem, como uma plataforma de lançamento que irão nos permitir, e nós também iremos permitir com que elas se levem para o outro nível. Além disso, nós falamos a respeito da tradição budista, tradição milenar, sobre mindfulness, sobre o esvaziamento de pensamentos, o esvaziamento de vozes que estão ao nosso redor,
de ser capaz de se concentrar em uma única coisa. E para concluir, nós falamos a respeito do Evangelho, sobre ouvir a voz de Deus, de não se preocupar por coisa alguma, porque nós não somos capazes de acrescentar um palmo sequer em nossa frente, ser capaz de entender que o nosso controle maior está nas mãos de Deus, e por isso nós devemos entregar o controle da nossa vida a Ele, porque Ele criou todas as coisas e também deseja que nós nos relacionemos com Ele. Eu espero que você possa ter sido ajudado com esse vídeo. Se o seu foi, não esquece de curtir, comentar, se inscrever no canal do YouTube depois, compartilhar com seus amigos e estar aqui amanhã também às 6h30 para nós continuarmos estudando a sabedoria que está ao nosso redor.